Olá, meninas. É um prazer ter vocês aqui conosco essa tarde. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estudar um pouco mais a respeito da palavra de Deus através de livros que autores escrevem, trazendo para nós temas tão relevantes. O tema de hoje é a disciplina do trabalho. Como eu respondo ao chamado de Deus no meu trabalho? Se nós formos pensar um pouco, não existe trabalho no mundo que seja em si mesmo cristão. Poderíamos dizer que o trabalho de pregador seja um trabalho cristão, mas tudo que envolve as atividades, né, são trabalho. E o trabalho cristão, ele é qualquer tipo de trabalho, desde limpar esgoto até pregar um sermão, que é feito por cristão e oferecido a Deus. Então, o trabalho é algo que eu faço para Deus. Ninguém é excluído de servir a Deus. Nenhum trabalho está abaixo de um cristão. Um cristão encontra realização não no tipo particular de trabalho que ele faz, mas na forma como ele o faz. O trabalho feito para Cristo, o tempo todo, deve ser trabalho cristão em tempo integral. Os coletores de impostos e soldados estavam entre aqueles que saíram para o deserto para serem batizados por João. Quando perguntaram o que deveriam fazer para provar seu arrependimento, João não lhes disse para desistirem dos seus trabalhos e começarem a fazer o que ele fazia. Aos coletores de impostos, ele disse: não cobreis mais do que o estipulado. Aos soldados, disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Essa forma de fazer o trabalho específico deles certamente seria uma direção radicalmente nova. Cada um de nós tem um cumprimento do dever marcado por Deus. O dever inclui tudo o que devemos fazer pelos outros: arrumar uma cama, dar carona a alguém para a igreja, cortar um gramado, limpar uma garagem, pintar uma casa. Mas a natureza do trabalho muda quando vemos que é um serviço para Deus. Senhor, quando foi que eu cortei o teu gramado? Quando foi que passei tua roupa? Ele responderá: quando você o fez por um dos menores de meus filhos, você o fez para mim. O trabalho diário de 8 horas, pelo qual estamos sendo pagos, é um dever, bem como uma necessidade física. Muitas coisas que fazemos depois do trabalho são trabalho também, muitas vezes para os outros. Os dois são tão diferentes assim aos olhos de Deus? Eu duvido. O trabalho que me foi designado inclui escrever e falar, formas de serviço muitas vezes rotuladas como cristão em tempo integral. Mas meu serviço a Deus também inclui tarefas domésticas e de correspondência e estar disponível para ajudar a família e os amigos a fazerem coisas que precisam ser feitas. Essa é a atividade dessa autora do livro. E ela o faz para Deus. O que constitui, então, uma grande obra para Deus? Por onde ela começa? Sempre com humildade. Não em ser servido, mas em servir. O cristão tem em Cristo
um trabalho, um mestre e uma esperança. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3 e 4. Ofereçamos o nosso trabalho como oferecemos nossas mãos, nossos corações, nossos corpos. Um sacrifício aceitável, porque é ofertado àquele que é o único que pode purificar. Sem essa oferta, a coisa morre. Trabalho para o Senhor é tudo que fazemos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa deve ser a nossa oração. Precisamos de ajuda. Podemos escrever um livro, vender uma apólice, cozinhar uma refeição, fazer o trabalho que quer que seja, mas haverá dias em que o faremos sem entusiasmo e outros em que o faremos desanimadamente. Se o trabalho estiver ensopado em oração, a beleza estará lá. O trabalho será estabelecido. O trabalho é uma bênção. Deus arranjou o mundo de tal forma que o trabalho seja necessário e Ele nos dá mãos e força para fazê-lo. O gozo do lazer não seria nada se tivéssemos apenas lazer. É a alegria do trabalho bem feito que nos permite desfrutar o descanso, assim como as experiências de fome e sede que fazem da comida e da bebida tão prazerosos. Há muitas pessoas que não têm ninguém na terra para quem fazer este trabalho. O patrão é uma mulher difícil de ser evitada a todo custo, não há família em casa esperando o pagamento, ninguém realmente se importa se gostam do seu trabalho, ninguém lhe agradece. O que a disciplina do trabalho significa para essas pessoas? Paulo tem algo a nos dizer. Lá para os coríntios, Colossenses, ele vai falar algo muito significativo. Diz assim: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. A atitude cristã em relação ao trabalho é verdadeiramente revolucionária. Pense no impacto que faria a economia e a própria vida se a pergunta fosse feita diariamente: quem é seu mestre? E a resposta dada fosse: Cristo é meu mestre, de quem eu sou escravo. Isso transformaria a atitude do trabalhador. Isso mudaria a atitude dele em relação ao trabalho em si, porque ele o faria com uma única mente, por Cristo. Isso mudaria a qualidade do trabalho, pois ele tem um mestre que vê o que nenhum outro supervisor poderia detectar. Não apenas cada detalhe do trabalho feito, mas as intenções do coração. A capacidade de trabalhar é um dom dado pelo nosso Deus.
é um dom, um presente do Senhor. E a autora conta uma história para nós. Não muito tempo atrás, diz essa história, uma jovem me pediu para orar para que ela encontrasse um emprego. Enquanto conversamos, soube que ela estava no seguro-desemprego há 2 anos. Queria muito trabalhar no rádio e na televisão, mas até o momento não tinha encontrado nada nessa área. Sugeri que ela provavelmente poderia encontrar um trabalho de limpeza. Ela ficou chocada e ofendida. Mas eu tenho mestrado. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, foi a palavra de Paulo, não minha. E presumo que se aplicaria a uma mulher que não tem ninguém para alimentá-la a não ser o governo federal. O caso da jovem mulher não era de incapacidade de trabalhar, por causa da saúde precária ou do cuidado de crianças pequenas. Ela simplesmente não estava disposta a trabalhar, a não ser que ela gostasse do trabalho. Nunca digamos, Deus não me deu nada para fazer. Ele deu, ele está à sua porta. Faça-o e ele lhe mostrará outra coisa. Que vos torneis imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que nós possamos dizer, como Jesus disse, consumei a obra que me confiaste a fazer. Que você seja grata por cada coisa que o Senhor coloca na sua mão para você fazer. Honre ao Senhor com os diversos trabalhos que o Senhor te dá a fazer. Que você honre ao Senhor com a sua vida, em todos os dias, a cada momento da sua vida. Nós estamos praticamente finalizando esse livro. Na próxima semana estaremos cuidando, falando a respeito dos sentimentos e o que isso tem a ver com o chamado de Deus para nós. Eu espero você na próxima semana também. Essa semana o nosso programa está gravado, porque hoje é aniversário do meu marido e eu tenho um compromisso, tá bom? Abraço a todas, Deus abençoe a cada uma. Tchau.